Pronto, agora estamos gravando. Turminha, vamos lá, ó. Boa noite de novo. Recados importantes, né, que eu acho que antes da gente começar o conteúdo, ou discutir, ou conversar sobre algumas coisas. Primeiro, vou lembrar mais uma vez e no final da aula eu lembro de novo. Não esqueçam de marcar as presenças de vocês, tá? Marquem lá, a nossa disciplina está sendo um teste nesse formato de presença, eu acho que está dando muito certo. Então não esqueçam de marcar lá a presença de vocês. Lembra que no dia da nossa aula fica disponível para você marcar a presença, né? Mais do que uma presença aqui, né, online e o tempo todo com a gente aqui, é importante você entrar lá na plataforma e marcar no dia de hoje, tá bom? Isso era um recado. O segundo recado, então, o primeiro recado dado. Segundo recado, eu lancei as notas da atividade da unidade 1, aquele primeiro questionário. Então, tinha lá um item na plataforma, né, na unidade 1 para fazer o lançamento. Está lá lançado as notas. Qualquer dúvida, me procurem, por favor. Tá bom? Mas eu lancei as notas lá. Óbvio que eu não lancei da unidade 2, porque a unidade 2 vocês entregaram ontem. Ainda vou corrigir essas atividades e dar um retorno para vocês. Tá bom? E aí entra a minha pergunta número 3, já que eu falei do lançamento da unidade 1. O lançamento, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o retorno da atividade, como foi, conseguiram postar, foi possível, não foi possível, me sinalizem. Antes de eu ir para os outros recados, eu tenho mais 2 recados e a gente vai para a aula de verdade, assim, para o conteúdo. Queria ouvi-los. Professor, Elísia, Vai lá, Elísia. eu quero contar uma experiência, assim, que é algo que eu tenho que melhorar, né? Eu estava falando muito com o meu grupo em questão, foi muito bom essa atividade, né? Foi uma experiência nova, principalmente essa questão do podcast, né? Tá. E essa atividade voltada à tecnologia, né? E para você montar um plano de aula, para colocar no papel, eu achei que eu tenho muita dificuldade para pôr no papel. Tá. Porque eu fui muito assim de conversar com o meu grupo, eu falei assim, que tal a gente trabalhar essa atividade? Só que eu percebi que eu ainda tenho muita dificuldade de escrever, montar, sabe? Fazer o corpo do que eu pretendo fazer. Uhum. E eu acho que por eu escolher a pedagogia, eu tenho que aprender isso logo, né? Porque fazer plano de aula, você já ter tudo preparado antes das aulas, é coisa de um professor, né? Então, através dessa atividade, eu consegui perceber que eu preciso, né, focar mais nessa questão de escrita, porque se for falar, eu explicar o que eu quero fazer, eu acho mais prático do que Tá. eu mesmo ter que fazer no papel. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, algo que eu preciso me aprofundar melhor para aprender, né? Maravilha. Elisa, uma dica que eu daria é assim: isso é treino, tá? É óbvio que Uhum, não é de uma hora para outra, tá? Eu também tinha muita dificuldade de planejamento, vou confessar para você. O que que eu uhum, comecei a fazer? Eu às vezes gravava e eu explicando para mim mesmo, né? Você falou agora para mim. Por que que eu lembrei disso? Porque você falou para mim, eu tenho mais facilidade de explicar do que escrever. Às vezes você explicando para você, gravando, depois você ouve e transforma isso num texto. E vai desenhando o texto com base nisso, né? Pode ser uma nossa, saída. ótima ideia, muito obrigada. Às vezes quando eu precisava, por exemplo, explicar algo por escrito, né? De repente eu li um texto e precisava explicar ele. Eu tô falando de período de faculdade, tá, Elisa? Quando eu também fiz a Uhum, pedagogia. Eu li um artigo, meu professor pedia, vamos discutir tal assunto, né? E aí às vezes o discutir era muito mais fácil do que escrever e entregar para ele. Então o que, que eu comecei a fazer, que eu acho que a tecnologia me ajudou? Eu gravava no celular, eu gravava no meu notebook, eu gravava no computador em casa, às vezes até em gravador. É que hoje não tem muito, mas antigamente tinha mais uhum. gravadores, aqueles de fitinha. Eu gravava as aulas, gravava eu mesmo falando e depois eu transcrevia. E aí eu percebia que esse treino chegou um momento que eu já não precisava mais do gravador, né? Ah, legal. Porque aí você vai treinando. Isso é treino, tá, Elise? Assim, você vai passar todos os anos seus de faculdade treinando isso, treinando escrita. Você vai chegar em pós-graduação e você ainda vai sentir, nossa, eu ainda tenho dificuldade para escrita, o que é normal,
né? A Mas gente... é esquisito, né? Geralmente as pessoas têm dificuldade para falar, né? Para escrever no silêncio, as pessoas percorrem, né? É perfil, né, Elisa? Assim, de repente você tem facilidade com uma coisa que outra pessoa não tem e vice-versa, né? Então a gente tem que Aham. tentar Mas eu vou treinar. começar a fazer isso para trabalhar essa área minha. A gente tem que tentar treinar aquilo que, como adultos, a gente já enxergou que é uma dificuldade. Então, ou algo que eu preciso melhorar, ou algo que eu preciso aperfeiçoar. Né? Então, por exemplo, esta é uma disciplina que existe exatamente porque muitas pessoas têm dificuldade com tecnologia. Então, ela existe exatamente por isso, né? Para a gente treinar isso no curso de pedagogia. Então, as disciplinas surgem por conta disso. Entendeu? Ó, por exemplo, a Nayara está contribuindo ali com a gente. Ó, por escrito eu me expresso melhor. Já para explicar para alguém é mais difícil. Com as crianças, não. Mas com o adulto, acho que tem aquele receio de você saber menos e ser julgado. Não sei. Nayara, então eu vou te dar outra dica. Vou contar um segredo a vocês, tá bom? Um segredo de ensino médio. Eu tinha medo de falar em público, tá? Eu tinha receio de me apresentar num trabalho, num seminário, qualquer coisa do gênero. Aí você fala, professor, mentira, olha você aqui falando com a gente, né? Também foi treino. Também foi treinar, né? Aí você fala, você treinou no espelho? Não, eu treinei com amigos, eu treinei com família. Era meio estranho, meio engraçado, mas, por exemplo, eu tenho 2 irmãos e minha mãe, a gente morava juntos. Hoje eu moro sozinho. Mas eu colocava minha mãe e meus 2 irmãos sentados no sofá e falava, vou explicar, vê se vocês entendem. Pode parecer bobo, mas só este treino já te dá uma segurança porque você já explicou uma vez. Né? Pro espelho eu nunca consegui, mas tem gente que diz que é bom e que consegue. E de novo, também acho que é treino. A escrita é treino, a fala em público é treino, a apresentação é treino. Por que Nayara, você sente segurança com as crianças? Porque, em teoria, na sua cabeça, eles sabem menos, abre aspas, tá? Eles sabem menos daquele conteúdo que você está trazendo. Agora, isso não significa que eles não possam saber de algo que você esteja trabalhando. E que também não há nenhum problema em você dizer, olha, isso eu não sei, vou pesquisar e vou trazer. Né? O Eduardo aqui não sabe tudo de tecnologia, né? Quem dirá das outras disciplinas. Mas eu tento trazer a vocês, a gente pesquisa, eu anoto, eu tenho um monte de papel aqui que eu vou anotando as coisas, vou buscando. Mas assim, isso não me torna melhor ou pior que vocês, me torna um colega em que a gente está discutindo, um colega de profissão em que a gente discute. De novo, eu acho que é treino, né? E aí eu acho que é bem bacana que a gente vá sempre treinando, né? Me enrolo sozinho em público. Neiva, de novo, acho que é treino, né? Dicas que eu daria é assim, eu gosto muito do gravador, hoje dá para ajudar muito, por exemplo, você se filmar, não sei se já fizeram esse teste, coloca o celular lá te filmando, você apresentando, para e assiste. Né? Se fosse uma terceira pessoa, você gostaria dessa apresentação? O que você arrumaria? São testes que hoje a tecnologia permite que a gente faça. Então, apresentar e gravar, ou a voz, ou você o vídeo e o áudio, né? Nossa, como é que ficaria a minha apresentação? Ixi, ficou uma droga. Tenho que refazer. Faz uma nova. Apresenta pra gente que você tem na tua casa. Ah, mas as pessoas que estão aqui em casa não conhecem o conteúdo. Ok. Né? E se você pensar num seminário, as pessoas também não conhecem. Ah, mas o professor conhece. Tá. Mas você pode se colocar na situação de que os outros estão ali aprendendo com você também. E é tudo treino, gente, não tem receita de bolo não, tá? Mas, Elisa, obrigado pela tua... Gostei de ouvir esse feedback pra mim isso é importante, tá? Mas são dicas que eu posso dar e que talvez a tecnologia nos ajude. Mais algum retorno da atividade, turma? Algo que vocês queiram colocar sobre a atividade que fechou ontem? Foi possível? A atividade eu gostei bastante porque eu gosto de planejar aula, né? Eu acho super legal. Mas a experiência do podcast eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu falei pra minha mãe, eu tava com vergonha da minha mãe, do meu pai. Eu falei, não, vai pro quarto, que não, eu não vou conseguir gravar. Eu tava travando. Minha mãe, oxi, mas você faz tanta coisa na minha frente, isso aí você não quer fazer? Eu falei, não, tô com vergonha, não dá. Aí eu fiz isso que você falou, eu fui gravando no WhatsApp. Aí a hora que eu vi a melhor, eu peguei e coloquei lá no Anchor e gravei. Aí eu falei, agora ficou melhor. É isso aí, Ana, é isso aí. Na prática, assim, o treino, né, o exercício vai trazendo a nossa prática, né? É óbvio, por exemplo, você vai falar assim para mim, professor, você sempre deu aulas boas ou você acha que as suas aulas são boas? Não. Tem aula que foi uma droga, foi uma bosta. Você fala, nossa, que difícil essa aula. Por quê? Porque é exatamente isso. Tem aula que você se sente mais nervoso, tem aula que você entra em sala e você fala assim, nossa, né, não deu, volta, repete.
nós somos seres humanos, gente. Não dá pra achar que a gente é um robozinho que vai entrar lá e todas as aulas vão ser maravilhosas e eu vou sair 100% satisfeito. Tem aula que eu paro e falo, nossa, foi horrível, deixa eu voltar com essa turma, retomar, deixa eu, abre aspas, perder uma aula na semana que vem para corrigir isso que eu achei que não foi bom, né? Então é isso, tá? Ana, respondendo você, ó, a nota que eu postei lá é aquela que vale 1 ponto, tá? Só que a nossa plataforma, ela precisa dar uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, se você viu lá um 7, é o 0,7. Se você viu um 8, é um 0,8. Se você viu um 10, é um 1, tá? Então, essa primeira atividade da unidade, da unidade 1 é 1 ponto, tá? Essa que vocês publicaram é mais 1 ponto, tá? Da unidade 2. E na unidade 3 vai ter mais 1 ponto, ou seja, a gente vai ter 3 pontos para somar com a prova, tá? E vocês não sei se lembram, imagino que sim, a gente tem abre aspas, uma atividade para ajudar a recuperar uma nota ruim. Essa é na unidade 4. Então, hoje a gente vai começar a unidade 3 e terminar hoje mesmo, tá? E aí depois na 4 a gente fala da recuperação, abre aspas, recuperação, tá? Mas para você recuperar uma das atividades. Beleza. Ana, sim, a Maria estava perguntando dessa atividade como ia funcionar. Qual atividade, Ana? Já vou para você, Vitória, te ouvi sim. Ah, tá, desculpa. Não, Não, eu só ia falar que eu gostei bastante de fazer esse podcast. Joia. E assim, eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. Eu fico com muita vergonha, fico vermelha, eu travo. E no podcast, como eu fui treinando antes, que eu ia gravando, aí ficava ruim, excluía e regravava. Aí no final até que ficou legal. E Vitória, honestamente, isso é um treino também, né? Ah, fico vermelha para falar em público. Treina antes, né? Gente, vou ser muito honesto a vocês. Toda vez que eu começo uma turma nova, a minha primeira aula da minha primeira turma do semestre ou do ano, eu ainda fico com um gelo na barriga. E penso comigo, ainda bem, significa que eu estou vivo, que eu estou continuando estudando, que eu ainda fico nervoso para dar aula, e isso faz com que eu saiba que eu estou no caminho certo. Que bom. Já pensou numa aula e eu não sinto nada? Fala, que xoxa. Não. Né? E não é porque eu estou falando na frente de vocês, mas assim, eu saio das nossas aulas muito animado com aquilo que eu ouço de vocês. Animado positivamente e no sentido de que a gente está trocando informação. Né? O meu objetivo em aula não é ser o dono da verdade, mas é trocar. E se isso está acontecendo, de novo, faz com que eu seja obrigado a pesquisar, faz com que eu vá atrás de textos, faz com que eu vá atrás de informações para trazer para vocês. Ou seja, eu também tenho que me preparar ao longo da semana para trazer informação e não posso chegar aqui cru e falando, não sei o que eu vou falar. Não dá, né? Minha aula já está montada, está preparada, está na plataforma. Né? Hoje vocês vão falar assim, nossa, professor, você exagerou nos links complementares, eu vou até falar disso depois. Mas é porque eu acho que eu posso contribuir para quem quiser mais informação. Mas é isso, gostei, Vitória, obrigado. Obrigada, senhor. Não fala senhor de novo, não, gente. Fala você que tá tudo bem. Desculpa. Ó, Ana. Gente, pode ser você que tá tudo bem. A atividade para recuperar a nota vai ser na unidade 4, tá, Ana? Então, assim, a unidade 1, 2, 3, eu somo 1 ponto cada. Na unidade 4, se você teve uma nota baixa ao longo dessas 3, eu dou uma para recuperar uma delas, tá? Sim, a Maria perguntou como que vai ser, como seria essa atividade. Beleza. Quem mais, gente? Mais alguém? Senão eu vou para os outros 2 recados que eu tenho aqui. Se mais alguém quiser falar. Professora, eu queria falar uma... Então tem 2, a Ana e a Joyce. Vamos lá. Deixa a Joyce primeiro, depois eu... Tá, valeu. Professor, eu queria saber se você vai aceitar o nosso trabalho, porque nós não conseguimos postar ontem. Então, hoje de manhã, a gente mandou no seu e-mail. No meu e-mail? No meu e-mail. Ele tá feitinho. Tá, vamos fazer diferente? Posso fazer diferente? Claro. Joyce, eu vou abrir agora a plataforma para você postar isso já. Mais alguém tá nessa situação? Obrigada. Mais alguém tá nessa situação? Agora. Só a Joyce? A Dalva falou lá, eu. Gente, assim, mais do que... Você vai falar assim pra mim, você vai deixar sempre entregar atrasado? Não, mais do que a situação da entrega e do atraso, a minha preocupação é ver o que vocês estão produzindo. Né? Eu não me incomodo... Eu sei que a gente tem prazos, a gente tem que cumprir, senão eu também não consigo corrigi-los. Eu também tenho prazos com a faculdade.
mas a gente está aqui em aula. Eu abro agora, eu vou deixar aí uma meia horinha para vocês postarem lá e ela fecha sozinha, tá bom? Tô abrindo já, enquanto a gente está conversando. A Dalva falou eu, a Joyce, tem mais alguém nessa situação? Se não, Ana... Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para entender. Você disse que lançou uma nota lá na unidade 1. Sobre essa nota da unidade 1, seria aquela atividade que a gente fez? Seria aquele questionário, não a atividade que vocês entregaram ontem, tá? Mas aquele questionário da unidade 1, que vocês já tiveram a nota, né? Que o Google Forms já te deu a nota, eu só lancei na plataforma, mais nada. Isso, agora na plataforma 2 que eu acabei de olhar aqui, que é sobre esse trabalho que nós tínhamos que enviar que nós fizemos em grupo, era só para uma pessoa do grupo mandar, né? Isso, uma pessoa posta, tá? Isso. E uma pessoa coloca lá o nome de todos os integrantes, etc. Tá? Não precisa ser todo mundo, não. Entendeu? É que no meu aqui aparece aqui que ela tá atrasada. Não se preocupe, Isso é do sistema em automático. Quando eu avaliar, quando eu terminar a avaliação dela, eu vou dar nota para todo mundo e você vai ter um verdinho aí. Vai aparecer um verdinho como se você tivesse sido avaliado. Tá bom? Então não se preocupa, não. Imagina. O que mais, gente? Dessa atividade foi? Ou tem mais alguma coisa? A Ana queria falar, eu acho. Eu queria falar um negocinho, um pouquinho fora da matéria, que você falou que ia ajudar a gente. Sobre o estágio, até que a Jorge perguntou pro senhor, pra você, você não gosta que chama de senhor, desculpa. Pra você, sobre os aplicativos pra gente fazer os jogos, lembra? Que você ficou de achar pra gente, você achou? Lembro, eu não olhei essa semana, eu vi o e-mail, acho que foi a Joyce que mandou o e-mail, não foi, Joyce? Foi. Eu não consegui ver essa semana, mas eu vou conseguir, eu respondo para vocês, mas eu quero trazer na aula, pode ser? Acho que é melhor. Eu já dei uma lida, eu tô sondando. Hã? Tá, pode ser. Porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Tá bom, prof, tá meio difícil isso aí. Mas eu ajudo, não tem problema não, tá? Turma, então, vamos lá. Então, das atividades, acho que mais alguém quer falar da atividade, senão eu vou para os outros 2 recados que eu tenho aqui. E aí a gente começa a nossa aula. Não? Stephanie, minha nota da segunda atividade não está aparecendo. Stephanie, eu não dei nota ainda não da segunda atividade, tá? A segunda atividade é essa que vocês postaram ontem, eu ainda não corrigi não. Tá? Exatamente porque eu queria ouvi-los um pouquinho. Eu só dei a nota da primeira atividade. Dessa segunda... Por exemplo, tem 2, a Dalva e a Joyce, que ainda vão publicar agora. Já está aberta a plataforma para essas pessoas, tá? Para vocês. É só publicar lá. Eu vou deixar ela aberta até umas 8 e pouquinho, tá? E aí ela vai fechar. Então, podem publicar lá quem ainda não publicou, até porque eu vou corrigir agora nesse final de semana. Até segunda eu devo lançar as notas para vocês. E aí na próxima aula a gente fala disso, sem menor problema, tá? Bem... 2 coisas que eu preciso de vocês que eu acho que é muito importante, tá? A primeira, turma, lá na unidade 2, a gente tem um feedback que eu gostaria que vocês fizessem, do mesmo jeito que vocês avaliaram a unidade 1, tá? A unidade 1 eu tive alguns alunos que avaliaram, a unidade 2 eu gostaria muito que vocês avaliassem agora, no final dela, lá onde você entrega a atividade. Logo depois tem um negócio assim, feedback da unidade, tá? Se vocês puderem entrar lá depois, tá? Vai ficar aberto, mas assim, se vocês puderem analisar para mim, isso vai ajudar, tá bom? Porque aí eu consigo pensar no conteúdo, ver como foi, se foi positivo, negativo, o que foi bom, o que não foi, né? E eu consigo fazer essa análise. É uma análise anônima, eu não preciso saber quem é o aluno, mas isso para mim é importante para a gente fechar a unidade 2, porque eu vou começar a unidade 3 hoje. Tá? Então não esqueçam de dar esse feedback para mim, por favor, tá? E o último recado, então eram 5 recados que eu tinha aqui, tá? Queria ouvir de vocês o seguinte, a faculdade, os coordenadores conversaram com a gente um pouquinho, eu inclusive como coordenador do EAD, eu queria ouvir de vocês se a gente mantém, se está tranquilo trabalhar com esse formato que eu adotei para as nossas aulas. Se está possível, se não está... o que eu estou querendo dizer, né? Como é que está funcionando nossas aulas? A gente faz essa conversa no Meet,
né, que costuma durar aí até umas 8, no máximo 9 horas, né, 8h15, 8h30, 9 horas, depende da nossa conversa. Eu gravo, publico lá na plataforma para vocês, e o restante da aula eu sempre deixo, né, para que vocês usem para produção, para, né, criar algo, até porque vocês precisam ter nota. Então, se eu fico dando aula até às 10, vocês vão ficar das 10 às 11 tendo que fazer atividade? Não, então eu gosto de dar o tempo da aula para que vocês produzam algo, tá? Ah, mas eu não prefiro usar, prefiro fazer amanhã cedo. Ok, aí também é de cada um. Mas eu queria ouvir de vocês, se a gente pode manter desse jeito, se a gente precisa mudar alguma coisa, até porque eu estou entrando na unidade 3 e de agora em diante a gente vai dar outros, né, a gente vai dar uma acelerada. Deixa eu pegar aqui as postagens de vocês, estou vendo no chat lá. Ok, está ótimo. Obrigado, Débora, está ótimo, sim, a melhor organizada, muito boas aulas, obrigado. Conteúdo está bom, ok, obrigado, Nayara. Continuemos, ótimo, ok. Mayara, vou dizer sobre isso já te falo. Não se mexe em time que está ganhando. Obrigado, Lézer, ainda bem que a gente está ganhando então. Ok, legal, ok, obrigado, gente. Então vou seguir nesse formato, tá? Me sinalizem se vocês falarem assim, não, professor, tá muito difícil assim, vamos mudar, a gente muda. Quem me perguntou do presencial, Mayara, o que a gente está ouvindo entre coordenação, tá? E agora eu vou te falar até de questão de prefeitura. O que a prefeitura e o estado deliberaram? Que a partir de outubro, as instituições de ensino, quando eu digo instituições não é ensino infantil, mas de ensino superior, as instituições precisam começar a adotar um processo de retomada. Isso não significa obrigatoriedade de todo mundo nesta retomada. Então, o que a Campus Sales está fazendo? Está realizando reuniões com coordenação e professores para decidir como vai ser essa retomada aos poucos, porque não será uma retomada de uma vez. Quando eu digo retomada aos poucos, será uma retomada opcional, será uma retomada com ações menores, para quem pode, para quem não está em área em situação de risco ou de família e etc. Tá? Mas eu vou ser prejudicado? Não. Quem não puder, quem não quiser, nesse momento inicial, voltar presencialmente, não será prejudicado. E aí o formato das aulas que a gente está adotando ainda se mantém como eu estou fazendo com vocês até o final do ano, né, mas com ações pontuais presenciais para quem puder. Para quem não puder, não vai ter prejuízo algum. Mas assim que a gente tiver um plano efetivo, né, que deve sair na semana que vem já, porque a proposta do governo, é que a retomada seja a partir do dia 5 ou 6 de outubro, tá? Então até a semana que vem deve sair esse plano da faculdade, mas não é um plano de obrigatoriedade, exatamente por conta da situação do Covid, porque a gente entende, e o governo também, que não tem vacina para isso ainda. Então, voltar de uma vez ou forçar um retorno é um problema, tá? Então, é isso que a gente vem discutindo, a gente não tem absolutamente nada certo. Então, se vocês falarem para mim, então é certo que é o dia 5? Não. Né? É certo que é o dia 6? Não. Pode ser que semana que vem o nosso, o governo lá, o Dória, faça uma fala e diz, não, passa para novembro. E aí muda tudo do que a gente está planejando. Então a gente está sempre trabalhando com o ida e volta, opção A, opção B. Tá? Mas o que a Campus Sales está adotando é um retorno, neste momento, opcional. É isso que está se conversando entre coordenação e professores. Tá? Professor, mas no caso, se a gente tiver esse retorno opcional, como o senhor está falando, na quinta-feira a gente tem sua aula. Uhum. Para a gente falar com o senhor, seria na quinta-feira também ou ia marcar outro dia? Então, Nayara, aí a ideia, a princípio, é a gente manter as aulas assim, tá? Provavelmente, e entenda uma coisa, Nayara, quando eu falo opcional, eu digo para quem pode, para quem não pode, e também revezando, tá, Nayara? A gente precisa manter na instituição, no máximo, 30% dos alunos. Isso também é uma orientação do governo. Ou seja, se 100% dos alunos quiserem voltar para a faculdade, não pode. A gente vai ter dias da semana em que provavelmente, assim, olha, nesse dia o curso de pedagogia pode vir, neste dia só o do direito. Estou dando um exemplo, tá, Nayara? Esse plano ainda não existe. Uhum. E aí vamos supor que calha de ser o dia da aula do Eduardo, tá? Eu estarei na faculdade então, se caiu no meu dia de trabalho,
eu vou dar aula presencial, vou ser obrigado a gravar esta aula e disponibilizar para quem não pôde ir presencialmente. Entendeu? Então, isso tudo vai ser ainda pensado, a gente ainda está tendo... Só para vocês terem ideia, eu tive reunião de segunda a hoje, todos os dias da semana. Né? Então, a gente ainda está conversando sobre muitas questões. É muito complexo essa volta. Né? Para vocês terem ideia, talvez vocês não tenham ido à faculdade, mas assim, a faculdade já está com totens de álcool gel espalhados pela faculdade. A entrada na faculdade já está sendo regulada com aquele termômetro, né, no punho de todo mundo. Então, já foi colocado nos banheiros alguns álcool em gel também. Eu sei porque eu fui à faculdade 2 vezes essa semana. Então, algumas coisas já estão sendo adotadas para que este plano de retomada aconteça. Mas aí também existe um plano logístico de horário de cada um, período de cada um, não pode ser todos os cursos ao mesmo tempo, quantidade de alunos em sala, tem que pular uma cadeira, tem que ficar 1 metro de distância, e assim tem muitas questões envolvidas. Né? Então ainda não tem um plano para dizer assim, Nayara, o plano é este, não está pronto. Tá? Então, e também a gente está esperando a efetiva confirmação do governo e oficial, porque ele só anunciou pela TV, mas não chegou nenhum documento oficial de comece dia... Isso não chegou, tá? Sim, Pro, essa era também a minha dúvida, porque, um exemplo, a gente dá aula com você, um exemplo, a gente não quer voltar, ou tem gente que não pode, porque é de risco. Aí como que vai ficar se vai mudar os professores, se vão ser os mesmos? Não, os professores se mantêm, Ana, os professores se mantêm, tá? A obrigatoriedade de não, né, no sentido de ser opcional, também vai ser para os professores, tá? Então tem muita coisa acontecendo aí. Então, o Eduardo está lá presencialmente. Quem pôde ir, ok. Mas eu vou ter que levar meu notebook, gravar a aula e vou ter aluno falando comigo no Meet e aluno falando comigo na cadeira do lado. Entendeu? Então, são retomadas aos poucos. É muito complexo. Muito, Ana. Muito complexo. Não é algo simples. E não pense que não é algo... continuar como tá, professor. E assim, gente, não é algo simples também para nós, tá? Entendam isso, assim. Para nós que eu digo professores... coordenação. Sim, para vocês piorou, professor. Como vocês vão tirar dúvidas de todo mundo de uma vez? Então também estamos pensando assim, como fazer, porque assim, vocês não podem deixar de ser atendidos, a gente está aqui conversando, é muito mais simples, mas ao mesmo tempo tem gente que quer voltar, mas tem gente que não quer, tem gente que pode, tem gente que não pode, tem gente que prefere, tem gente que não, né? Então assim, são muitas questões envolvidas, então não dá para bater o martelo e falar, é isso, não temos o é isso ainda. Né? Provavelmente na segunda a gente tem uma reunião com todos os professores da instituição, isso deve sair oficialmente amanhã, só os professores, para também conversarmos um pouco, e aí ao longo da semana que vem algo oficial vai ser divulgado, né? Mas exatamente com essa participação dos professores e coordenação, tá? Ô Pro, Oi, boa noite. Boa noite. Aproveitando esse assunto, o senhor sabe como que ficou em relação ao ensino fundamental? Se é só novembro? Do fundamental, o que eu soube, porque eu também dou aula no fundamental no colégio, tá? Eu acho que eu falei isso para vocês. Eu dou aula de robótica para a turma do colégio. O que a gente soube é que a volta também seria para novembro, com a possibilidade de janeiro e fevereiro, para os menores. Por que isso? Porque os menores, o controle é muito mais difícil do que os adultos. Né, uma coisa é eu falar para a Daiane aqui, Daiane, você tem que ficar longe da Ana, não dá para sentar uma do ladinho da outra. Agora, como é que você fala isso para uma criança de 6 anos? Né? Que eles vão estar no pátio, correndo... O infantil e o fundamental 1, é isso? Exato, exatamente. Então, de novo, também estamos esperando confirmações governamentais. Não tem muito o que fazer, gente. Assim, é esperar a posição do governo e vamos embora, seja o que Deus quiser. Né? Existe também uma discussão nossa assim, sobre outros países que fizeram essa retomada, que vocês também devem estar acompanhando. Né? Existem países que retomaram, por exemplo, a Inglaterra agora, né, que voltou atrás de tudo. Não sei se vocês assistiram a notícia de ontem para hoje. Ela decretou início da pandemia de novo, todo mundo volta para suas casas, fecha o comércio, porque na tentativa de retomada com todo mundo, o surto aumentou, duplicou, triplicou em 2-3 dias. Então, a Inglaterra já fechou tudo de novo. Então, são cuidados que a gente vai precisar pensar. Né? De repente a gente fala, vamos começar a voltar. E aí o surto começa, isso é um problema. Né? Verdade. Obrigada, Pro. Imagina.
Sim, foi isso que minha mãe falou também. Ela falou que volta e piora tudo de Isso. novo, né? Porque bem ou mal vão estar próximo, condição mais cheia e tudo mais. E- E realmente, para uma criança, como você vai Uhum. falar, sair de perto do seu amiguinho? Tanto tempo sem se ver, sem Não, é brincar, é bem verdade. difícil E, pros Ana, professores. imagina as crianças de 6, 7, 8 anos, quando se reencontrarem, vão todos se Sem chance, abraçar. vão querer brincar, se Vão. abraçar e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu dei aula para 2 turmas de 6 anos, tá? Eu peço para eles ligarem a câmera, porque já existe uma situação bem difícil, né, com os pequenininhos. A gente ligou, nossa, sem brincadeira, 10 minutos para todo mundo cumprimentar todo mundo. Ah, eu fulano, oi, como é que você tá? Aí o outro quis trazer o bichinho pra ver, aí o outro trouxe um gato, aí o outro trouxe uma... Entendeu? Então, assim, este momento Ah, mas era aula de robótica. Eu sei, mas a hora que eu liguei a câmera com todo mundo, foi uma bagunça. E foi uma bagunça gostosa, porque eles precisavam se ver um pouquinho, né? Agora você imagina... Tadinho, chega a dar dó. Agora você imagina presencialmente, né, todas essas crianças numa sala se vendo, vão brincar, vão correr, não tem como controlar. Como é que um professor controla essas crianças? Né? Não... E como vão deixar eles de máscara também? Eles vão Então, tirar. e aí é um outro problema, que até a gente também já conversou sobre isso, assim, Ah, professora, ela pegou minha máscara, professora, ela pegou, a máscara é minha, não, eu esqueci a máscara tá na bolsa, aí vai ter um monte de problema. Então, assim, com os pequenos, né, infantil e fundamental 1, a gente está ouvindo, assim, novembro com a possibilidade de janeiro, fevereiro. Com os adultos, a retomada está sendo com a possibilidade de outubro. Né? Honestamente, eu não sei, efetivamente eu não sei se volta. Eu, Eduardo, acredito muito no ano que vem. Né? Mas, enfim, vamos esperar as deliberações. Turma, podemos? Podemos começar? Olha, já foi quase 1 hora de conversa aqui, gente. Sim. Turma, bem, Deus recado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é representante da turma de vocês? O Silas e a Eu Natália. e Natália. Silas e Natália? Silas e Natália, tá. Turma, depois eu precisava do contato dos representantes. Quem tá aqui comigo? O Silas, eu já vi que tá aqui isso. Natália tá aqui hoje? Deixa eu ver na lista aqui. Natália. Sim, beleza, tô vendo a Natália ali, ó, beleza. Depois eu preciso do contato de vocês, tá? Pode ser o WhatsApp mesmo, não tem problema, tá bom? Porque se a gente precisa dar algum recado mais rápido, vocês têm aí o grupo, fica... Com certeza vocês têm um grupo de vocês, não tem? Sim, então perfeito. Sila, já estou anotando o seu, Natália, já estou anotando o seu. E aí eu chamo vocês lá no WhatsApp, a gente conversa, porque se eu preciso dar algum recado, nós vamos ter algumas ações aí que vocês vão... É importante vocês intermediarem, tá bom? Pronto, Ju, turma. Recados dados, conversas iniciais feitas, feedbacks dados. Bora começar. Ó, nossa unidade 3, tá? Ela é uma unidade com conteúdo não tão pequeno, mas ao mesmo tempo não tão longo, tá? Tô começando o compartilhamento aqui, deixa ele pensar. E foi agora, tá? Ela é uma unidade, tá aparecendo para vocês, certo? Acho que sim. Sim, Ok, Sim, beleza. aparecendo, prof. Joia. Então aqui, ó. Lá na nossa plataforma você já tem o link dessa apresentação. A discussão de hoje são alguns conceitos e linguagem hipermediática para a gente discutir. A gente precisa clarificar um pouco mais alguns conceitos de tecnologia, tá? E assim que a gente terminar a unidade 3, a gente já fala sobre a avaliação, né, a atividade que a gente tem que fazer aí, valendo um ponto, então, para a unidade 3, tá bom? Antes de mais nada, eu queria trazer uma situação, um problema para a gente pensar e tentar pensar como é que eu respondo esse negócio mega complexo agora. Dá uma olhada, ó. Qual o papel da aldeia global, do cyberespaço e da cybercultura para os trabalhos docentes com as tecnologias digitais da informação e comunicação nas práticas educativas por meio das linguagens hipermediáticas? Aí você vai falar assim, professor, se eu vejo essa pergunta, eu acho que eu desmaio. Se essa pergunta fosse uma prova, eu caía para trás, né? E realmente essa é a ideia que eu quero criar em vocês, né? Usar conceitos complexos
para explicar algumas questões, né? Aí você vai falar, professor, eu não faço ideia de como responder isso, eu não tenho noção. Inclusive, acho que tem um comentário aqui agora no chat. Diminui a pergunta para responder. Deixa mais simples. Vou tentar. Quer ver? Seria integração? Não sei. Ó, qual o papel? Eu vou tentar diminuir, tá? Qual o papel da aldeia global, do cyberespaço, da cybercultura, porque esses termos a gente não tem como mudar, para as práticas de vocês em sala de aula, usando as linguagens hipermediáticas, né? Aí você vai falar, nossa, ainda está confuso. Óbvio que está, né? Existem conceitos como aldeia global, como cyberespaço, como cybercultura, que a gente não domina. E linguagem hipermediática. Então, a ideia da nossa aula de hoje é deixar claro esses conceitos, porque eles são conceitos que a gente vai usar ao longo do nosso semestre e são conceitos que a BNCC traz bastante. Então, a gente precisa entender o que é isso, tá? Bem, então vamos seguir. Antes de mais nada, eu preciso entender o que é cultura digital, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos dividir essa expressão e talvez ela fique muito mais fácil. Cultura e digital. Quando eu entendo a palavra cultura separada e quando eu entendo a palavra digital separada uma da outra, talvez fique mais fácil da gente juntar. Então, quando eu olho para as duas juntas, vamos pegar algumas definições. Ó. Como o nome diz, o conceito se trata da cultura nascida pela era digital, originária da linguagem da internet, que busca integrar a realidade com o mundo virtual. Então, espera um pouquinho. Cultura digital é toda aquela cultura trazida pela internet, né? Por que é digital? Porque é trazida pela internet, pela realidade do mundo virtual. Então é o jeito, é a forma, é a maneira como a gente trabalha na internet, das linguagens que a gente usa, né? O tema ganhou grande ênfase com a homologação da BNCC, devido às mudanças advindas do avanço tecnológico e do crescente acesso a elas pela facilidade de dispositivos como computadores, telefones, celulares, tablets e outros. Ou seja, quando eu ouço, quando eu leio na BNCC, trabalhar a cultura digital, a gente está falando disso. A gente está efetivamente provocando uma situação de trabalhar com as questões digitais advindas da internet. Então, falar de cultura digital é falar das culturas trazidas pela internet, seja do acesso, da linguagem, das ferramentas, né? Pelo telefone, pelo computador, pelo celular, pelo tablet. O equipamento é o de menos, mas são linguagens trazidas pela internet. E para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês verem. Ali embaixo tem um link que eu já disponibilizei na plataforma para vocês, tá? Esse link aqui, ó. É da nova escola. Depois eu vou mostrar para vocês todos os itens a mais para quem quiser ler um pouquinho mais, ver um pouquinho a mais do conteúdo de hoje, desses conceitos, tá? Entendendo cultura digital, e a gente falou de internet lá, a gente precisa conceituar internet. Turma, me parem se não estiver entendendo, por favor, tá bom? Primeiro conceito que a gente trouxe foi cultura digital. Vamos falar de internet, né? O que é internet? Eu quis trazer essa imagem porque eu acho que essa imagem deixa muito claro o que é internet, né? Quando eu tenho lá um computador onde eu estou trabalhando, lá no meio eu tenho um globo, né, um mundo que todos esses computadores estão conectados, é muito fácil da gente visualizar a expressão internet. E aí eu trouxe conceitos bem simples, tá? A internet é um conjunto de redes de computadores que espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo comum. Eu já vou falar do protocolo, mas só para a gente entender. Computadores conectados, uma rede de computadores conectados que trocam informações entre si. Então, o meu computador com o computador de vocês, afinal de contas, a gente está aqui se falando. Mas eu estou pelo celular, que hoje não deixa de ser um computador, né? Ele tem tantos recursos como um computador, né? A diferença é que ele ainda faz ligação, né? E a proposta é essa. Aí você vai falar para mim, professor, mas o que é esse protocolo comum, tá? Só para a gente entender um pouquinho, eu vou abrir um parênteses, não precisa decorar o que eu vou falar. Este protocolo comum, que a gente diz, é a forma de comunicação, tá? Que forma é essa? A maioria, se não todos os sites hoje, começam com www, né? www significa World Wide Web, Rede Mundial de Computadores. Esta sigla significa que há um código por trás
para que os computadores consigam conversar. Este protocolo, este código, é um código comum para todos os computadores. Ou seja, é como se existisse uma codificação que eu não enxergo, mas que a internet usa para conversar entre si, né? Por exemplo, código Morse. Vocês já ouviram falar de código Morse? Libras, linguagem de sinais, é um código próprio para se conversar. Então pensem que o protocolo comum é um código próprio da internet que eu não vejo, né? Eu não busco por ele, mas ele é um código comum, né? E eu vou mostrar para vocês esse código. Dá uma olhada, ó. Quando eu clico com o botão direito num site e clico em inspecionar, dá uma olhada no que acontece aqui no meu site, ó. Aparece a codificação dele, este protocolo comum, ó. Dá uma olhada aqui a linguagem, ó. Nossa, professor, não estou entendendo nada. E nem é para entender, porque é o código que a internet usa para se comunicar, ó. Dá uma olhada aqui, né? Ó, eu vou descer aqui, inclusive, ó. Dá uma olhada nesse código aqui em cima, ó. Há todo um código de conversa dentro desta página, tá vendo, ó? Que eu não estou entendendo e nem tenho que entender, porque é o código que a internet usa. Estes códigos, visualmente, é este site aqui, ó. Né? Convertido na tela do meu computador, ele vira este site aqui que a gente está olhando. Então, este é o protocolo comum, né? Que a gente usa, na verdade, que a internet usa para se conversar. Então, o Eduardo monta essa tela bonitinha, a internet recebe esse código, a internet manda para o computador de vocês este código, e o computador de vocês transforma o código de novo numa tela bonitinha, né? Então, o que é transmitido pela rede são esses códigos, o protocolo comum. Beleza? Precisa decorar tudo isso? Não, não precisa. Mas é entender que essa tela que eu estou olhando, por trás tem um código que vai ser passado para um outro computador que vai transformar esse código de novo numa outra tela, tá? Bem, eu trouxe isso desse site, deixei à disposição, e eu trouxe uma outra definição de internet que é igual, mas só de um jeito diferente. A internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Por isso é chamada de Rede Mundial de Computadores, ou WWW, World Wide Web, tá? Trouxe as duas definições. Se você jogar no Google, definição de internet, vocês vão ver um monte, tá? Mas antes de eu seguir, conceito, cultura digital, conceito, internet, tá possível? Tranquilo ou não? Dúvidas, perguntas? Sim, tranquilo. Joia. Tranquilo. A única dúvida que eu tive é com relação a essas paradinhas que você postou aí, clicando no botão direito. Isso daí, por exemplo, o cara que coloca na hora de criar o site? Não, hoje é automático. Né? O que significa? Automático? Por exemplo, o que eu fiz? O que o Eduardo fez? Eu montei essa apresentação no Prezi, ok? Para este Prezi chegar para você, visualmente ele tem uma imagem, visualmente ele tem um texto, tá bonitinho aqui, tá montado, olha que legal, tá bacana. Só que para essa informação andar pelos cabos, vamos chamar assim, ou pelo satélite, ou enfim, para ela chegar na tua casa, ela precisa ser convertido no que eu chamo de protocolo comum, não eu, mas o planeta, né? Então ele é convertido num código, ele anda por estes cabos, por esses satélites, tudo em código. Quando chega na sua casa, né, na tua casa o computador converte de novo em imagem, como a gente está vendo aqui agora, né? Quem que converte isso? Só para ficar claro para vocês, tá? Quem que faz essa conversão hoje? Qual é o programa que faz isso? Esse aqui embaixo, ó, Google Chrome ou Internet Explorer. Por isso ele se chama navegador, para que você, pessoa, usuário, gente, consiga navegar nos códigos da internet. Sem o navegador, a gente enxergaria tudo assim, ó, tudo em código. E aí não daria para a gente entender o que está escrito ali. Né? Sem os navegadores, Google, Internet Explorer, Firefox, Mozilla, todos os navegadores, a gente enxergaria tudo em código. Ó. Então o que faz hoje um navegador? Um navegador hoje pega o código e transforma em imagem, pega a imagem e transforma em código. Tá? Ajudou a entender? Porra, ó, se você olhar aqui, ó, dá uma olhada quando eu ando aqui com o mouse, ó, percebe o que ele marca? Ó? Este quadradinho, ó, é aquela imagem que ele está marcando ali. Ó. Ele está selecionando. Ó. Aqui ele está selecionando as imagens externas.
quando eu vou em cada um desses itens, ó, por exemplo, aqui a cor, ó, esse é o código da cor do corpo do meu texto, só para você entender um pouquinho. E assim vai indo. Então, imagina ter que ficar lendo esses códigos para entender o que o Eduardo está mandando para vocês. Percebe? Eu falo, nossa, professor, impossível, eu teria que fazer a programação. Exato. Então, o que o navegador faz? Ele pega o protocolo da internet, o código de como a internet consegue se comunicar, que são esses códigos todos, e transforma numa arte, numa imagem visual, algo que o nosso usuário, né, eu, vocês, a gente consegue entender, tá? É meio maluco, mas, por exemplo, se vocês assistiram aquele filme Matrix, não sei se já assistiram Matrix, ele mostrava aquele monte de código caindo naquela tela verde, é mais ou menos aquela ideia, né? O que mais, gente? Eu ia perguntar assim, às vezes quando a gente clica em algum site que dá esse erro, aparece esse monte de códigos, é porque o navegador não conseguiu identificar isso? Exatamente, exatamente. Muito obrigado. É exatamente isso. É exatamente isso. Tá? Beleza, gente? Então, ó, cultura digital, internet, já foi. Então, vamos avançar. Ó, Professor, eu não sei se é o termo certo, mas assim, quando a gente entra na plataforma da faculdade, e aí ela não carrega, parece aquele negócio erro, por conta de ter muita gente utilizando o site ou não tem nada a ver? Então, vamos lá. O Moodle, a plataforma da faculdade, é um site, certo? O navegador precisa ir onde este site está. Eu vou usar linguagens técnicas, mas eu vou tentar não ser tão técnico. A plataforma do colégio está hospedada. Imaginem um hotel onde você tem vários quartos. Um quarto é um site. O site, plataforma da faculdade. Ela está hospedada num lugar, num servidor. Tá? O que acontece com este erro? Provavelmente, por excesso de pessoas acessando aquele site, o seu navegador, ou seja, o seu Internet Explorer, não localizou esse site. E aí você precisa esperar um pouco as pessoas saírem do quarto, porque se no quarto cabe 10 pessoas e agora tem 1000, a informação não está passando pela porta. Não sei se eu consegui ser claro nesse exemplo, né? Mas um provedor, né, um servidor, um lugar onde está hospedado o meu site, ele tem um limite de pessoas que podem entrar e sair. Tá? Então, este limite, a faculdade vem aumentando aos poucos para que isso não aconteça com frequência. Mas isso às vezes não depende só da faculdade, às vezes depende do Moodle, né? Às vezes o site do Moodle não está comportando 4.000 alunos ao mesmo tempo, então a gente precisa estudar um jeito de aumentar. Recentemente a gente aumentou, e esses erros estão acontecendo com menos frequência. E aí como é que a gente descobre esse erro? Eu vou entrar na minha plataforma aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, clicar com direito, inspecionar, exibir código-fonte. Olha a loucura, não se assustem, não precisa decorar nada do que eu estou mostrando. E dentro desse código-fonte eu tenho que achar onde está o erro para saber se é de servidor, e etc, etc. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem o tamanho do código-fonte, para vocês caírem um pouquinho para trás aí, mas talvez ajude a entender o que você me perguntou. O que mais? Ajudou, não ajudou? Falei muita coisa técnica? Ajudou. Se ajudou, não me convenceu muito, mas tudo bem. Ajudou, professor. Ó, dá uma olhada no código-fonte da plataforma da faculdade. Dá uma olhada. Ó. Aí eu preciso ler nesse bloco todo aqui se tem algum erro, tá vendo? Aí você fala, professor, você é doido, né? Então, eu tô nessa área aí, ó. Tá vendo? Aí eu preciso ver se aqui nesse código todo, ó, tem algum erro e onde está esse erro. Então, quando aparece aqueles erros para vocês, normalmente vem um erro com um código. Então, eu vou atrás daquele código, eu lanço o código aqui, eu procuro, o Sanger procura, o Paulo procura. Quando um de nós encontra o erro, a gente volta na plataforma e vai corrigindo ele. Tá? Mas é isso. Bem, se a gente entender o conceito... Posso seguir, gente? Tranquilo? Pode, pro. Beleza. Tranquilo. Bem, se a gente entender os conceitos iniciais, vamos para os conceitos fundamentais da nossa aula, que são esses 3, e mais um, e a gente acaba o nosso conceito de agora, né? Acabamos o conteúdo. Antes de falar deste conteúdo, eu queria trazer um cara aqui, nós vamos fazer um exercício, tá?
Não dá para a gente falar desses conceitos sem trazer esse filósofo aqui, ó, Pierre Lévy. Não sei se já ouviram falar dele, não sei se algum professor já trouxe para vocês, mas Pierre Lévy ele é nascido em 1956, ele é um francês radicado no Canadá, é um dos maiores expoentes no estudo da mídia e da cibernética. Em toda a tua trajetória, esse cara ele foi dedicado à compreensão de comunicação, sistemas de informação, produção de informação e conhecimento. Mas no final de 1990, ele se consolidou como um dos intelectuais mais respeitados no estudo da internet como um fenômeno cultural. Por quê? Porque ele trouxe estas expressões, aldeia global, cyberespaço e cybercultura, num momento em que a internet estava começando. E, abre aspas, ele previu, pelo estudo dele, o que aconteceria com a gente, né, ao longo dos anos. Então ele é um cara que assim, professor, mas já mudou muito. Ok, mas ele é um cara que a gente precisa conhecer. Né? Então ele é um cara, os conceitos dele a gente precisa conhecer. Então o que eu vou propor para vocês? Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. Deixa eu desativar a edição. Dentro da unidade 3, para quem não puder, eu vou abrir aqui a tela. Tá? Para quem puder, eu vou achar excelente. Dentro da unidade 3, eu coloquei para vocês um texto, na verdade 3 textos, com essas 3 definições. Ó. Então, eu estou aqui na tela, deixa eu colocar meu papel de aluno, só para vocês visualizarem exatamente como vocês visualizam. Dentro da unidade 3, ó, cliquei aqui na unidade 3, vem lá, ó, metas, pré-requisitos, material. Aqui está o preze que a gente está conversando, e aqui está o texto, tá? Que eu quero que a gente pegue com estas definições. Este texto está aqui, ó, tem 3 páginas. Eu deixei bem grande, está na fonte 14, então não é nada muito complexo. Mas no texto 1, ele fala o que é aldeia global, tá? Tá aqui, ó, então aldeia global. No texto 2, ele fala o que é cyberespaço. E no texto 3, ele fala o que é cybercultura, tá? Então aqui, todos baseados nesse sujeito aí, ó, Pierre Lévy. Tá? De 1999, do livro dele, inclusive. Já vou mostrar o livro dele, eu tenho o livro dele aqui comigo. Tá? O que eu quero propor para vocês agora? Tá? Eu quero propor que vocês peguem este texto agora, eu vou dar a vocês uns 20 minutinhos, vou ficar aqui em silêncio, parado, quieto. Eu quero que vocês leiam este texto e tentem, olha o desafio, peguem uma folha do lado de vocês aí, uma folha qualquer, com um lápis mesmo, não precisa ser nada colorido, nada muito, né? Eu quero que vocês tentem fazer um único desenho que tenha representado nele aldeia global, cyberespaço e cybercultura. Quando a gente terminar isso, eu quero que vocês tentem me mostrar o que é cada um deles. Deu para entender? Vou repetir. Lá na plataforma tem um textinho, tá? Ele está bem grande aqui com fonte 14, tá? Para vocês conseguirem ler rápido. Leu esse textinho, tenta fazer um desenho que represente para mim aldeia global, cyberespaço e cybercultura no mesmo desenho. Não é um desenho de aldeia global, um desenho de cyberespaço e um desenho de cybercultura. Não é isso. É um único desenho que tem os 3. Ok? Aí você fala, nossa, professor, que doido. É isso mesmo. Mas eu não desenho bem. Tenta. Combinado? 8h10 agora, 8h30 a gente retoma para fechar a aldeia global e ir para a hipermídia e acabar nosso conteúdo. Pode ser assim? 20 minutinhos? Pergunta, deixo isso aqui compartilhado ou não precisa? Quem não consegue ter acesso? Ou todos conseguem? Eu mandei no grupo, professor. Desculpa, é que eu não estou olhando o grupo. Nossa, já tem 25 comentários, turma. Eu mandei o arquivo no grupo da sala. No seu grupo aí do WhatsApp, é isso? Isso. Quem fez isso? A Natália? Nossa, Natália, muito obrigado. Gostei, então todos têm acesso. Turma, muito obrigado, Natália. Então, vamos fazer assim, ó. Vou interromper o compartilhamento. 20 minutinhos, 8h30 eu retomo aqui. Cada um desenha, vou ficar em silêncio aqui. Vou até desabilitar o áudio, tá? Eu vou parar a gravação agora, turma, para que a gente, né, não fique 20 minutos em silêncio, né? Quem for assistir o vídeo de novo. E aí eu volto a gravação em seguida.
Beleza? 20 minutinhos, 8h30 a gente retoma. Bora lá.